Vaza Jato. O procurador Deltan Dallagnol sugeriu à colega que consultasse o então juiz Sérgio Moro antes de definir benefícios de delações premiadas. A legislação prevê que juízes devem se manter afastados das negociações com colaboradores. Segundo Deltan, Moro disse que não aceitaria homologar as delações se a pena prevista não incluísse pelo menos 1 ano de prisão em regime fechado. Reportagem da Folha de São Paulo de hoje, em parceria com o Intercept Brasil, traz a troca de mensagens. Em fevereiro de 2015, Deltan escreve ao procurador Carlos Fernando. Deltan: Carlos, você quer fazer os acordos da Camargo mesmo com pena de que o Moro discorde? Acho perigoso para o relacionamento fazer sem ir falar com ele, o que não significa que seguiremos. Podemos até fazer fora do que ele colocou. Quer que todos tenham pena de prisão de 1 ano, mas tem que falar com ele sob pena de ele dizer que ignoramos o que ele disse. Um dia antes, o procurador Carlos Fernando criticou a maneira como as delações estavam sendo conduzidas. Carlos Fernando escreveu a Deltan: a minha crítica é que o procedimento de delação virou um caos. O que vejo agora é um tipo de barganha onde se quer jogar para a plateia, dobrar demasiado o colaborador, submeter o advogado sem realmente ir em frente. Não sei fazer negociação como se fosse um turco. Isso até é contrário à boa-fé que entendo um negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes para que sejam trazidos novos colaboradores. Para a gente entender melhor essa relação do juiz com a questão das delações premiadas, conversamos agora com o Fernando Ideu, que é professor de Direito Processual Penal da Escola Paulista de Direito. Oi, Fernando, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Fernando, explica para a gente, então, o juiz ele não pode, então, influenciar nessa questão do fechamento de delações, das negociações da delação premiada, é isso? Ele só pode homologar? Bom, com relação a esses diálogos de hoje, eu acho que existem 2 pontos importantes aí. Primeiro, a delimitação da atuação do juiz e, segundo, a postura dos procuradores, né? Com relação à delimitação da atuação do magistrado nos processos de colaboração premiada, fica muito claro que o Sérgio Moro violou, que o Sérgio Moro foi além do que a lei permite. O que a lei coloca para a gente é o seguinte: a delação premiada, chamada de colaboração premiada, é um acordo entre a acusação representada pelo Ministério Público e a defesa, o réu e seu advogado, que na verdade pode não ser nem réu ainda, pode ser simplesmente investigado, né? De qualquer forma, é o alvo aí do processo e o seu advogado com a acusação, é um acordo. Qual é o papel do juiz? O papel do juiz é, após a celebração do acordo, então o juiz não participa nunca, jamais, em nenhuma hipótese das negociações. Por quê? Porque é o juiz que, após essa negociação, vai homologar. Então, o ato de homologar é um ato posterior à realização do acordo. Primeiro, celebra-se o acordo da acusação com a defesa. Acordo formalizado? Ok, vai para as mãos do juiz. E cabe ao juiz homologar, simplesmente homologar. Ele vai olhar a regularidade, a validade e a voluntariedade. Os elementos que o juiz vai ter que olhar, então, o acordo foi legal, cumpriu-se as regras, ok, foi voluntário ou foi forçado? Ou o investigado, o réu foi coagido a celebrar esse acordo. Então, esse é o papel do magistrado. Fica muito claro que o Sérgio Moro, enquanto juiz, violou esse postulado básico da colaboração premiada, que é a negociação entre a defesa e a acusação. Sim. Em relação ao vazamento que saiu ontem, que envolveu o nome de mais um ministro do STF, Barroso apareceu, né, nessas conversas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque a gente chegou a conversar ontem, mas tecnicamente não é ilegal esse encontro que aconteceu, Barroso convidando o procurador e juiz, mas é antiético, é imoral? Eu queria que você explicasse para a gente. Na minha visão, é absolutamente imoral esse tipo de relação promíscua, seja entre a acusação e o magistrado, seja também entre a defesa e o magistrado, entre os advogados e os magistrados. A gente sabe que esses encontros não ficaram limitados a um jantar do Barroso com os procuradores, existem muitos advogados que fazem festas e casamento, vai no filho, chama o ministro. Eu acho esse tipo de promiscuidade péssimo em todos os lados,
para o sistema de justiça, né? Mas eu acho que a divulgação ontem, da forma como foi feita pelo Reinaldo Azevedo, não foi, acho que não é essa a abordagem mais correta, com todo respeito aí ao jornalista. Eu acho que isso tem que ser denunciado não como tentativa de sedução do ministro, não é esse o propósito. O centro da questão pode um ministro estabelecer relações aí de encontros privados, né, até com a preocupação de que isso não venha a público, seja com a defesa, seja com um advogado, seja com a acusação, com procuradores. Não acho que isso seja ético e nem falha de bom gosto, né? Mas acho que ilegal, não há nada de crime ali nesse desvaramento específico. Muito mais grave, né? Muito mais grave do que esses encontros é a participação do magistrado ativamente no acordo de colaboração premiada. Isso sim é muito grave. E outra coisa que é muito grave, no final da tua fala, Thalita, que você coloca, o procurador falou que isso é ruim, esse tipo de negociação, mas ele fala assim, a gente tem que dar os benefícios para que os advogados tragam novos colaboradores, novos delatores. Isso é gravíssimo, isso mostra a falência da investigação, isso mostra a falência do sistema de apuração, de busca à verdade. Então, os procuradores ali não querem investigar, eles não querem ir atrás, eles não querem passar tarefas para a Polícia Federal investigar, não. Eles simplesmente querem dar um benefício e esperar que os advogados corram atrás de trazer mais delatores. É muito fácil trabalhar assim, né? Aí não precisa de nada. Você joga um benefício lá e espera colher, espera que os advogados tragam mais delatores. Isso é a própria corrupção do que a gente acredita ser o sistema de justiça, o sistema acusatório. Sim. Ontem, o Conselho Nacional do Ministério Público falou que vai investigar o Deltan por conta daquela questão das palestras, mas foi um primeiro aceno em investigar os procuradores que atuaram ali na Lava Jato. Você acha que está demorando muito uma ação de forma mais contundente em relação à Lava Jato, a tudo que tem acontecido, que tem sido posto? Você acha que falta alguma coisa mais contundente? Eu acho que já passou da hora do Conselho Nacional do Ministério Público vir mesmo posicionar isso e mostrar que está investigando esses atos, essas condutas, porque veja a gravidade, Thalita. São um diálogo aí do Deltan com o Sérgio Moro, propondo a utilização de verba pública da vara para fazer anúncio. Anúncio de quê? Anúncio de que eles são super-heróis combatentes da corrupção. Esse é o momento 1. O momento 2 esses mesmos agentes se valerem dessa fantasia que eles tentavam criar com dinheiro público para vender palestras. Eles ganhando dinheiro, dando palestra. Ponto 3, criando empresa em nome da esposa para ganhar dinheiro, para não ficar descarado que ele está ganhando dinheiro. Então, assim, é surreal, né? E você vê o tamanho, como esses caras são pequenos, eles falando do Beach Park, porque ele me deu 30 mil mais um ingresso do Beach Park. Aí você vê a dimensão desses caras, são muito pequenos, né? E se dizem combatentes da corrupção, e vieram questionar palestra do presidente Lula, que foi um ex-presidente da República, com tamanha popularidade. Qual a moral, qual a envergadura que eles vão ter agora para questionar palestra de ex-presidente, se eles próprios propunham usar dinheiro público para fazer anúncio publicitário e depois vender as suas palestras, vestindo essa fantasia? Então, é um grande absurdo e tarda já uma atuação, seja do Conselho Nacional do Ministério Público, seja da Polícia Federal, seja do Supremo Tribunal Federal, alguém que dê que posicione isso contundentemente e denuncie e apure, investigue efetivamente esses absurdos. Claro. Fernando, só voltando a uma questão da delação premiada, inclusive foi uma dúvida que a gente teve ali na redação, quando o juiz julga uma pessoa, enfim, ele que dá a pena. Quando é uma delação premiada, a pena não é do juiz, é isso? Veja, esse é um dos principais problemas que a gente aponta desde lá de 2013, quando foi aprovada essa lei da delação premiada. Na verdade, é a lei das organizações criminosas, que coloca várias medidas, inclusive a delação premiada, né? Esse instituto é incompatível com a lógica do sistema processual penal brasileiro. Vou explicar rapidamente, né? Mas assim, esse instituto funciona no direito estadunidense. Como que é lá nos Estados Unidos, né? Cabe ao procurador, no caso aí, né, cabe ao promotor decidir se ele vai ou não levar o crime para julgamento. Então, existe uma discricionariedade. O procurador, a acusação escolhe quais casos vai levar,
quais casos não vai levar, em quais casos vai fazer o acordo. E o acordo que a acusação celebra com o réu lá já vale imediatamente. Então, te aplica uma pena aí de 6 meses, já começa a cumprir. Você sai daqui e vai cumprir já. Aqui no Brasil não funciona desse jeito, porque o Ministério Público ele não tem discricionariedade. O procurador, o promotor, ele tem a obrigação de oferecer a denúncia, uma vez verificada a prática do crime. Então, ele tem a obrigação. Não importa se foi um furto pequeno, se é um estupro, se é o tráfico, não tem essa... Nos Estados Unidos, a política criminal é feita pela acusação. Eles escolhem o que deve ser perseguido. Aqui não. Aqui tem que ter a obrigação de levar tudo a juízo. Quem decide vai ser sempre o juiz, no final das contas. E aí, como é que funciona? Aí você tenta dar um jeitinho brasileiro aqui, você tenta juntar, vira um Frankenstein. Qual que é o grande monstro que se criou? Então você celebra um acordo, acusação com a defesa, só que não dá para cumprir a pena ainda, porque a pena no Brasil só existe após o juiz aplicar. Então, olha que absurdo, aquele acordo de delação premiada da Odebrecht, que foram 70 e tantos, quase 80 pessoas que fizeram acordo, muitas delações ainda não foram sequer homologadas, não teve o processo. Pode ter sido homologada, mas não teve processo, porque não basta a homologação, tem que ter a homologação e o processo penal. E quando não tem processo penal, você fica no limbo. Você fez o acordo, mas não tem como cumprir a pena, porque a pena no Brasil só existe após uma decisão judicial que condene. Então, como é que funciona na prática? Celebra o acordo, né? Então, celebra o acordo com a acusação e a defesa. Beleza, fez o acordo. Mas mesmo assim, ainda tem que ter o processo. Nos Estados Unidos, não. Uma vez tendo o acordo, não tem mais processo, é voluntariedade. Aqui não, aqui celebra o acordo, mas ainda tem o processo. E aí? E aí fica uma situação muito estranha, porque o cara é réu, mas ele é colaborador. E aí vai. Coisa vai. Eu vou te dar exemplo. Eu já tive processos aqui em São Paulo, que firmaram um acordo com o Ministério Público, firmaram, o réu firmou um acordo com o Ministério Público. Foi adiante o processo, foi. Aí chegou no final, o juiz falou, não reconheço, não homologo essa delação. Para mim não foi. E aí? Não era meu cliente, eu não costumo trabalhar com esse tipo de expediente, mas chegou lá, o cara fez a delação com o Ministério Público lá atrás, no começo da ação penal, deu as informações, chegou no final, o juiz não homologou. E aí, o que aconteceu? O Ministério Público recorreu para beneficiar esse delator. Então, olha que inversão de papel. Fez um acordo, o juiz não homologou, o réu foi condenado à prisão, o Ministério Público recorre a favor do réu colaborador para que o tribunal reconheça. Você acaba criando uma celeuma, uma discussão, uma bagunça, tudo porque, no fundo, é incompatível. Se o promotor não pode escolher quem ele vai processar ou não dá para ele firmar um acordo antes do juiz. Né? Fica uma situação de insegurança total para os colaboradores. E é justamente por isso, querendo passar a segurança, que o Moro já se antecipava e falava, faz isso, faz aquilo, dá essa pena, que daí eu homologo. Aí ficava tudo na informalidade ali, o advogado do colaborador sabia que o Moro tinha concordado antes, e aí já tinha essa suposta segurança forjada aí, para no final ele dar a pena. Então, é uma bagunça, mas é uma bagunça porque tudo isso é mal pensado, é feito casuisticamente. Nossa, que loucura! E a gente que é leigo não tem noção disso. Tô passando a entender mais por conta desses vazamentos, justamente. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.